No Cruzeiro, a dúvida é no meio-campo. David não mostrou nada no treino. Acho que não tem nada de definitivo, acho que ele está pensando ainda, está definindo na mente dele. Pra gente não passou nada. Atlético tenta administrar os desfalques para enfrentar o Cruzeiro no Clássico e a grande mudança está no gol. Apesar de ter disputado vários clássicos na base, né? No profissional tem algo a mais. Tira um pouco essa pressão do árbitro aqui. Mas eu acho que vai muito da parte do jogador também, sem exercer uma cobrança excessiva em cima do árbitro para que não venha atrapalhar ele. Olá, boa tarde. Começando mais uns Donos da Bola que vai falar tudo do clássico de domingo. Hoje nós vamos, inclusive, analisar as prováveis escalações com Dimar Oliveira, Eduardo Panzi e Kika Branco, que recebe sua mensagem pelo @osdonosdabola_mg. Vamos começar com um recado antes de entrar no clássico? Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que já tem 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. O clássico é o assunto aqui em Minas Gerais e com o Wilson no gol, o Aguirre já esboça o time para enfrentar o Cruzeiro no domingo. A reportagem é de Gisele Ramos. Campo montado e jogadores treinando toques rápidos. Enquanto isso, lá no cantinho, um garoto se preparava física e psicologicamente para a grande oportunidade de sua vida. O clássico tem uma concentração muito maior. Conversas, né, ajudam bastante, né, a confiança do professor, dos jogadores. Isso ajuda bastante para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. O Wilson, de apenas 21 anos, é o terceiro goleiro. E é ele que assume o gol atleticano no domingo. E logo em um clássico. A gente espera ter oportunidade de uma forma diferente, né? Mas já que a oportunidade veio agora, estou bem preparado. Acho que, apesar de ter disputado vários clássicos na base, né? No profissional tem algo a mais. Estou preparado, vou procurar dar o meu melhor. Wilson é apenas uma das mudanças que o técnico Diego Aguirre terá que fazer para enfrentar o rival. O Atlético tem 10 desfalques, entre convocados para seleções e jogadores machucados. No coletivo, deu para ver que na zaga entra Thiago, na lateral esquerda, Carlos César. E o Yuri joga ao lado de Robinho. Esse aí pode ser o time que vai enfrentar o Cruzeiro no domingo. Eu disse pode porque, na verdade, quem comandou o treino não foi o técnico Diego Aguirre, e sim o auxiliar técnico. Juan Vezeres assumiu o comando porque Diego Aguirre está no Uruguai visitando a família. E o que os jogadores acharam dessa ausência? Tranquilo. Aguirre tem uma comissão técnica muito respeitada por todos, tanto o Juan quanto o Fernando são auxiliares, né, que a gente respeita bastante, confiamos no trabalho deles, mesmo com a ausência do Aguirre. Então foi um dia de trabalho muito bom, aproveitamos bastante aí o treinamento que foi dado por eles. Aguirre estará de volta hoje à tarde. E aí sim vamos conhecer quem serão os 11 escolhidos. Aguirre começa a esboçar, Eduardo Panzi, o time para o clássico. Qual que você acha que vai ser o time? Qual que seria a sua escalação? Qual que você acha que vai ser o tamanho da perda, por exemplo, sem o Casares, que é o grande armador do time? Boa tarde. Boa tarde, Cadu, telespectador. Não tem grandes surpresas, né? Até não foi nem o Aguirre que começou a esboçar, porque ele estava no Uruguai. Mas é claro que é o pedido dele. Já começa os treinos, mais ou menos com aquilo que a gente tinha adiantado aqui, com o Carlos César na esquerda, porque não tem o reserva imediato, que seria o Patrick ou o Mansur, e aí vai de Carlos César. No meio de campo, a questão do Júnior Urso com o Donizete é uma opção do Aguirre, dá uma continuidade ao Júnior Urso. Eu acho que estão praticamente no mesmo nível. O Júnior Urso, para mim, é um jogador que chega com mais qualidade à frente. Em compensação, o Donizete é um cara que protege melhor. Então, a opção do Aguirre, no meu entendimento, é ter um volante que saia, que tenha mais qualidade na saída, assim como tem o Rafael Carioca. Claro, não comparando os dois.
Mas lá na frente a maior falta... Aliás, lá na frente não. Os dois jogadores, para mim, que vão fazer mais falta são os dois equatorianos. O Erasmo na zaga. Ontem eu já fiz minha crítica pontual ao Thiago, nada contra o jogador, apenas acho que ele o tempo de recuperação de bola dele é muito ruim quando o jogador dá um tapa na frente. Ele demora muito para acompanhar, às vezes tem que parar a jogada com falta. É uma visão minha. E o Casares na armação. O Atlético, quando joga com o Casares, cria muito. Ele, por várias vezes, no mesmo jogo, deixa o companheiro na cara do gol, com chances claras de gol. E o Atlético sem o Casares é um time um pouco diferente. É um time com menos criatividade, que cria do mesmo jeito, mas é um time com mais correria, mais movimentação e menos inteligência, menos criatividade no meio de campo. Mas ainda assim, acho um Atlético bem montado. Com o Carlos César é o sinão, porque ele foi bem contra o Tupi, mas contra o Tupi. Vamos ver num clássico contra o Cruzeiro. Agora lá na frente, com o Luan, que no treino jogou mais centralizado que caindo pelas pontas, mas mesmo assim ele inverteu muito a posição com os companheiros, o Yuri de um lado, o Robinho de outro e o Lucas Prato fazendo a função dele. Eu acho um Atlético forte, apesar dos desfalques. Dimar Oliveira, sem o Casares, a armação, aquela posição ali de homem centralizado, camisa 10 na linha de 3 ali que o Atlético tem, muita gente imaginava que ficaria por conta do Robinho. Mas tem a opção de o Luan jogar por ali também. Como que você acha que vai ser o time na prática e como você acha que o Robinho pode render nessa função de armador? Porque todo mundo lembra, todo mundo tem a visão do Robinho como uma espécie de ponta esquerda, o cara que vai para cima, que pedala, que não é tanto um armador, é mais um atacante. Você acha que ele pode funcionar bem de armador? E me responde também uma coisa que a gente discutiu pouco, porque não entra no rol dos desfalques, essa questão mesmo do Júnior Urso com o Leandro Donizete, quem você prefere, quem você escalaria? Boa tarde para todo mundo. Eu, no clássico especificamente, acho que o Aguirre tem muito, e talvez por aí que seja a dúvida dele, né? E ontem alternou Júnior Urso e Leandro Donizete, pela experiência, pela forma, pela entrega mesmo de jogo e por conhecer muito o clássico, eu manteria Leandro Donizete. Por uma questão psicológica mesmo. É o cara que... Sabe por quê? O clássico, ele tem aqueles momentos que você tem que chamar a responsabilidade. Quem chama é quem sabe o que está fazendo e quem está disputando. E o Leandro Donizete tem esse estigma. Então, para o clássico, especificamente o Leandro Donizete. Mas eu gosto do Júnior Urso. Eu acho que com o tempo vai ser essa recuperação. Mas na Libertadores, por exemplo, aí para a gente entender como você enxerga a qualidade técnica dos dois jogadores. Na Libertadores, em jogos importantes, você escalaria qual? Eu acho que para o jogo da pegada, o Leandro Donizete. Eu acho que ele encaixa muito bem nisso. E o importante de você ter jogadores diferenciados taticamente, né, para a mesma posição, é exatamente essa. Você tem que fazer essa leitura. Eu não acho que você tem essa diferença enorme entre Júnior Urso e Leandro Donizete. Eu acho que a diferença é por característica. Né? O Júnior Urso tem uma questão mais técnica, mais habilidosa, mas o Leandro Donizete é o cara que vai para o combate mesmo. Eu acho que em alguns momentos da Libertadores, isso faz muita diferença. Essa questão do Robinho, ontem ele alternou até com o Yuri. Me preocupa mais ele alternar com o Yuri do que ele fazer mesmo a função. Claro que a gente tem acompanhado o Atlético e por consequência de jogador, essa alternância de frente é interessante. Cada hora você muda a marcação, você complica a marcação do adversário. Acho que tem muito essa característica. Mas ainda acho, Cadu, que foi um esboço mesmo. Eu não tenho muita certeza se é esse o caminho que ele vai usar para o clássico. Lembrando que a gente tem sempre aquela questão do mistério, às vezes pinta alguma surpresa, e a gente sabe que o Aguirre tem essa característica. O fato dele ter treinado dessa forma não significa que esse é o time do clássico. A gente sabe que ele está pensando sim na possibilidade dos 3 volantes, e aí com o Júnior Urso, com o Leandro Donizete, que talvez seja uma saída para mim nesse momento. Eu acho que contra o Cruzeiro, desta forma que o Cruzeiro está jogando, seria melhor para o Atlético. Por Você entraria com os 3? Eu entraria com os 3. Com o trio, Leandro Donizete, Júnior Urso e Rafael Carioca, tirando o Yuri, claro. Aí o Luan aberto pela direita, o Robinho pela esquerda e lá na frente o Lucas Prato. Eu entraria sim. Eu acho que você seguraria um pouco mais na marcação e teria uma boa saída de bola. Você tem muita qualidade de frente já. Né? Você não tem tanto essa preocupação. Isso eu estou dizendo, obviamente, na ausência do Casares, porque o time tem um esquema de jogo e é esse do Casares. Mas aí eu estou espelhando nessa situação específica de jogo. E o Aguirre trabalha muito assim. Né? Então não quer dizer que esse esboço de time seja realmente o time que vai enfrentar o Cruzeiro. Você até me deu o gancho para o que eu ia perguntar para o Eduardo Panzi. Eu ia te perguntar a respeito do Yuri, viu, Panzi? E como a Dimara já quer tirar o Yuri do time, eu ia te perguntar o seguinte. O Yuri,
pelo menos na minha visão, tem sido um pouco menos utilizado do que eu imaginava. Ele, na hierarquia ali, parece atrás do Patrick, né? Ele fica atrás do Robinho, do próprio Cleiton, como um cara que joga ali pelo lado esquerdo, é natural, porque são grandes jogadores da posição. Mas o Yuri também tem qualidade, também chegou com certo cartaz e tem perdido espaço para o Patrick. O que você acha desse jogador? Você acha que ele não tem mostrado tudo aquilo que se imaginava? Você acha que é certa essa maneira de enxergar o Yuri, talvez colocando ali para escanteio e utilizando só quando não tem ninguém mesmo? Ele realmente, ele está devendo. Quando ele entra em campo, ele não tem... Fez gol na Libertadores. A mim, ele não tem empolgado quando entra em campo. Mas ele teve menos oportunidades, por exemplo, que o próprio Patrick. O Patrick é um jogador que faz 2 jogos muito ruins e está em campo no terceiro. O Yuri, se fizer... O Yuri não teve oportunidade de, por exemplo, 3 jogos seguidos. Talvez uma sequência faria com que o Yuri rendesse mais. É uma grande oportunidade, ele tem entrado um pouco mais nesses últimos 3 jogos... E um clássico consagra jogador. Se o Yuri entra nesse jogo, se o Aguirre mantém essa escalação que treinou ontem, com o Yuri lá na frente, ao lado de Robinho, Luan e Prato, e ele vai bem no clássico, ele pode ganhar pontos. Mas para mim ele está devendo sim uma grande atuação. Pode ser em função de não ter tido muita oportunidade ou de não ser aquilo tudo que eu, por exemplo, imaginava. Mas... começando um jogo, um clássico, um jogo grande como esse Atlético Cruzeiro, assim como é uma grande oportunidade para o Wilson lá atrás, para todos que estão entrando, Thiago, o Wilson, Carlos César e o próprio Yuri, é uma baita oportunidade de entrar, começar jogando o clássico. Só antes de voltar para Edmara, eu queria sua opinião sobre essa possibilidade de o Atlético jogar com 3 volantes, como a Edmara trouxe aqui, eu também abordei esse tema nos últimos dias. Não seria algo necessariamente defensivo, não seria necessariamente uma mostra ali de cautela excessiva. Pode ser só a tentativa de igualar o meio-campo, espelhar o time adversário. Mas fazendo o papel do advogado do diabo, você não acha que o Atlético, tendo um time melhor, jogando em casa, não deveria fugir desse tipo de coisa e fazer o seu jogo, colocar os seus próprios jogadores, jogar de forma natural e não procurar espelhar o Cruzeiro? Acho, é isso que eu penso. Eu não me espelharia, nem o Cruzeiro, nem qualquer outro time que viesse jogar no Independência. Tem um helicóptero passando aqui em cima. Uma coisa interessante. Vai descer ali perto. Mas... tomara que seja o ar-condicionado, porque se for para fazer barulho, que pelo menos refresque a gente. Mas eu manteria o mesmo esquema do Atlético, o 4-2-3-1, mesmo com os desfalques. Aí fica a opção a critério do Aguirre, Júnior Urso ou Donizete. Eu até estava pesquisando aqui, parece que, pelo menos o que eu vejo em campo, o Júnior Urso é um jogador mais alto que o Donizete. É mais alto. Talvez o Aguirre opte por ele por causa da bola aérea do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito forte com o Manuel, com o Bruno Rodrigo, com o Henrique, são jogadores altos, com o Ariel Cabral. E talvez o Aguirre esteja optando pelo Júnior Urso justamente pela bola alta na área, que o Donizete é baixinho, o Júnior Urso já tem uma estatura um pouco maior e para esse jogo talvez seja por isso, a bola alta do Cruzeiro. Mas não mexeria no esquema, seria os 2 volantes ali, o Rafael Carioca com a qualidade de saída dele, e Yuri, Luan, Robinho e Prato. Não mexeria no esquema, não. Eu também não mexeria. Dimara, você acha que ali na zaga, o Panes tem sido muito crítico com o Thiago, até estava brincando com ele aqui, fora do ar, que acho que ele exagera, que o Thiago é um bom jogador. Você concorda que o Thiago, às vezes, chega atrasado, que é um problema lá atrás, que o desfalque do Eraso pesa muito? E você escalaria quem, Thiago ou Ed Carlos? Eu comentava com o Panes, eu não entendo por que não é o Ed Carlos, né? A gente não tem muito essa resposta. Eu fiz uma pergunta para a Edmara antes do programa, por que o Levi só colocava o Ed Carlos e o Thiago nunca entrava? E por que o Aguirre só coloca o Thiago e o Ed Carlos nunca entra? Ainda mais num jogo como esse, que é o clássico, né? Que conta muito essa questão da experiência. A gente falei agora mesmo em relação ao volante, ao Donizete, em relação a isso, né? De conhecer mesmo. O Ed Carlos era quase imbatível na temporada passada. Quando você perdia um jogador da zaga, você dificilmente se preocupava, porque você sabia que ele cumpria bem o papel lá. E aí renovou o contrato, a gente imaginou, não, ele realmente é a primeira opção nos desfalques da zaga, e não se tornou isso. Eu não estou dizendo que não tem que dar oportunidade para o Thiago, acho que ele é um jogador que vai evoluir, não penso que é tão ruim da forma como o Panes critica. Mas você escalaria entre Ed Carlos e Thiago, você escalaria o Thiago? Eu escalaria, não. Eu escalaria o Ed Carlos. Pelo histórico do rodízio do Atlético... Você escalaria o Ed Carlos também? Pelo histórico do rodízio do Atlético, quando não joga o Leonardo Silva, o Aguirre tem colocado o Ed Carlos. Quando não joga o Eraso, o Aguirre tem colocado diferente do Levi, né? o Thiago.
Então, existe um reserva para cada posição. E eu conferi aqui, o Júnior Urso tem 1,82 e o Donizete 1,75. Então, vamos mudar o rumo da prosa. A arbitragem para o Clássico sempre é um problema, sempre gera polêmica. Nesses últimos dias, especialmente, essa questão, arbitragem de fora ou arbitragem daqui. Vamos ver o que os jogadores pensam sobre o assunto. Às vezes um lance polêmico acaba gerando um desconforto maior. Eu acho que isso é válido, às vezes tira um pouco essa pressão do árbitro daqui. Se a gente preocupar mais em fazer a nossa parte dentro de campo, em jogar o futebol, sem exercer uma cobrança excessiva em cima do árbitro para que não venha atrapalhar ele, eu acho que vai muito da parte do jogador também. Vocês estão discutindo aí, então, por favor, tragam a discussão para a tela. O que você acha, Edmara? Você acha que está bem entregue o Clássico, que é confiável, Emerson? Olha só, ele apitou o primeiro Clássico do ano passado da semifinal. Confiável, só para deixar claro que é óbvio que é um cara honesto, ninguém está entrando nesse mérito. Confiável tecnicamente mesmo, em termos de personalidade, segura a onda da pressão, que é um Clássico no Horto. O Clássico do Mineirão do ano passado, das semifinais, foi ele que apitou. Então, eu acho que ele já fez 3 clássicos, se não me engano. Não, das semifinais foi o Weber Roberto Lopes. No Mineirão. O do Mineirão, ontem eles divulgaram na lista dele esse clássico. E ele apitou outros 3, acho que uma vitória do Cruzeiro, um empate. Que o da semifinal no Mineirão, só para lembrar, foi aquele que teve a polêmica envolvendo o Ed Carlos. Sim, o pé alto, foi no Leandro Mion. Verdade. Então, acho que foi do Brasileiro, eu não sei. Tem um clássico do ano passado que ele apitou. Agora, essa questão, Cadu, a gente falava ontem, os critérios de arbitragem é que fazem com que a gente tenha receio nas situações. Seja de fora, como entrou ontem um árbitro de fora e um árbitro daqui. Quando é de fora, é o que todo mundo reclama no Campeonato Brasileiro. Né? Então, não dá para dizer que vai dar tudo certo. A arbitragem mineira sempre existe esse receio, porque o cara conhece muito, porque o cara sabe quem está pendurado, porque o cara sabe a característica de cada jogador. Ele é mais próximo. Né? Ele já conhece as manhas de cada já acompanha muito de perto cada time, então talvez ele fique mais exposto. Eu só acho o seguinte, eu acho que a federação arrisca muito. Quando o Cruzeiro pede árbitro de fora, o Atlético diz que para ele não tem problema, mesmo querendo valorizar a arbitragem mineira, o Atlético deixou claro isso, que não teria problema. Para que você vai botar um árbitro de Minas? Eu acho que você arrisca demais numa situação de deixar uma responsabilidade muito grande. Mas aí não poderia ficar a impressão de que acatou, Eduardo Panzi, o pedido de um dos clubes de forma, entre aspas, tá? Muito fácil, que não tem opinião própria, que como organizadora do campeonato não se impõe de alguma maneira? Basta uma das partes pedir que a gente chegue e faz? Não ficaria estranho? Para isso existe uma reunião antes do jogo. Essa reunião aconteceu essa semana. Quem participou? Ontem a gente... Cruzeiro, Atlético. Ontem a gente discutiu Polícia. Isso aqui. O Serginho falou, o superintendente de futebol do Cruzeiro, falou com a gente que o Cruzeiro optava por um árbitro de fora. O Lázaro não quis falar com a gente ontem, mas eu escutei a entrevista dele até na Itatiaia, parece que foi o Bruno Azevedo que fez essa entrevista. O Atlético não se opôs ao pedido do Cruzeiro, mas que prestigiava a arbitragem de Minas Gerais. Então, Cadu, se você tem uma reunião com as duas partes, uma parte fala, eu prefiro o de fora, a outra fala, eu não me oponho, gente, eu acho que é forçar demais a barra. Também acho. A federação comprou essa opção por colocar um árbitro mineiro no sorteio. Eu não teria colocado a arbitragem mineira no sorteio. Se o Cruzeiro pediu, o adversário, o Atlético, não se opôs, eu colocaria 2 árbitros de outro estado no sorteio, o que saiu é esse, pronto. Se o Atlético nessa reunião tivesse falado, não, eu quero árbitro mineiro, aí sim, você colocaria um mineiro numa bolinha, um de fora do estado e outra bolinha e faria o sorteio. Realmente achei desnecessário, acho que não precisava, mas a federação quer prestigiar o seu quadro de arbitragem. Isso, Então, ela que arque com as consequências. Ontem eu já deixei minha opinião clara aqui. A minha opinião é que sempre que possível seja árbitro de fora. Porque o Emerson, que é bom árbitro sim, tem apitado Campeonato Brasileiro, mas hoje ele já está ouvindo no trabalho dele, porque o árbitro não é só árbitro, ele trabalha. Ele já está ouvindo. Você quer que o árbitro chega de helicóptero e junto com o Raposão e com o Galão da Massa ali, chegar descendo, na hora, ficar numa bolha, não encontrar ninguém. O árbitro de outro estado, e depois do jogo ele sai também. Se é um árbitro do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá no trabalho dele, ele não está ouvindo o cara, você não vai roubar pro Galo, olha o Cruzeiro, ele não está isso. Aqui ele está ouvindo isso. E um erro dele, no dia seguinte ele vai ouvir demais.
Eu acho desnecessário, mas é uma opinião minha, respeito. Eu também achei. Achei que não tinha eu acho que tá necessidade bem disso. entregue, viu? Eu acho que o Emerson é um bom juiz, é um bom árbitro, é um cara bem técnico, é um cara que não costuma errar muito. Olha, se eu fosse você, lá na Madepal, que também não tem ninguém que erra, viu? Eu faria uma visita. Há 50 anos no mercado, só a Madepal tem as melhores portas, as melhores janelas, mas não para por aí. O mix de produtos da Madepal é incrível, é muito completo. Tem deck de madeira para a sua área externa, tem pergolato. Você que quer construir um pergolato, liga lá na Madepal. É imperdível, o preço é um dos melhores do mercado, o atendimento é o melhor. O pessoal da Madepal, inclusive, é muito veloz. O pessoal da Madepal estuda o seu projeto e entrega pergolatos em madeira para deixar a sua casa muito mais bonita. E a equipe da Madepal? Não precisa nem falar, o pessoal é muito atencioso, muito preparado para atender as suas necessidades e tirar todas as suas dúvidas. Passa lá na Madepal que você resolve tudo que você precisar para reformar ou a construção do seu showroom da Madepal. É aquele grande bonito ali na Avenida Pedro II, 1894. Só tem lá, o telefone é 3526.000 e em madepal.com.br você conhece o mix completo de produtos, as especificações e tudo mais. 3526.000, é só ligar, passa lá na Madepal, é imperdível, rápido intervalo, a gente já volta.